Beleza? Agora sim. Aí galera, atualização rápida aqui do Bitcoin. Nem deu tempo de posicionar a câmera, ligar o microfone, nada. Vamos só atualizar vocês aqui o que está acontecendo no momento com o Bitcoin, tá bom? Olha só, o Bitcoin está abrindo um ordem block aqui após chegar nos 108 mil dólares. Agora ele está retestando a média de 8 períodos. Nesse momento está abaixo da média de 80 períodos. Mas isso aqui, tudo isso está acontecendo num gráfico de 15 minutos. Em 15 minutos eu ainda tenho uma liquidez até os 103 mil dólares. O que vai definir se isso vai acontecer nas próximas horas. Ó, vendo um gráfico de uma hora, isso aqui pode ser um trap, uma capturazinha de liquidez aqui, nesse ordem block, aqui na faixa dos 105 mil dólares. Pegando aqui a média de 8 períodos, né? Então pode ser um trap na média de 8 períodos que está acontecendo. Olha esse canal de alta paralelo aqui que o meu indicador já pegou, e eu só vou acentuar ele com o canal paralelo do TradingView, ó. A gente está retestando a base do canal paralelo. Isso aqui é bom para gente. Uma barra como essa de fato assusta, mas quando olha para uma questão dessa, é só 2% de queda. Mas de fato assusta uma barra dessa. Mas ainda não é o fim do mundo, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui também no estocástico. Coloquei um estocástico aqui. E o estocástico sim precisa de uma correção no período de uma hora. O estocástico aqui em 4 horas também precisa de uma correção. Mas lembra, uma tendência de alta é muito fácil a gente ver o estocástico em cima sem correção. Continua andando e andando e andando. No gráfico diário, olha só, a gente só está no comecinho do rompimento desse triângulo. Então, é óbvio que vai ter reteste. E é bom a gente ficar esperto nessa movimentação. Pode pegar bons movimentos de alta de se preparar aí nesses retestes. Olha o estocástico aqui, vou limpar tudo. Olha o estocástico aqui, está aberto ainda, nem começou a virar. E ainda que comece a virar, a questão é que nem é essa daqui, ó, já tem um tempo que o estocástico ficou aqui em cima, a gente achando que iria cair, né? E o preço só subiu. Então, paciência. Quem está posicionado, continua posicionado, nada mudou. Quem não está posicionado, é uma oportunidade para se posicionar. Eu não vejo, nesse momento, nada para estar se preocupando. Bitcoin em alta adoção, países aí cogitando fazer reservas em Bitcoin. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Nesse momento, eu não me preocuparia com o Bitcoin, não. Mas as altcoins, elas podem sofrer um pouco mais justamente por conta da dominância do Bitcoin, né? Voltou a subir a dominância do Bitcoin. Então, obviamente, a gente vai ter muito mais capital entrando no Bitcoin. E esse capital, algumas das vezes, se ele não for novo, algumas vezes não, né? Esse capital, se ele não for novo, com certeza ele está migrando de outras criptomoedas. Vamos dar uma olhada aqui no total 3, que seria a exclusão do Bitcoin e o do Ethereum. E aqui, paralelo ao lado, eu vou colocar junto com toda a dominância, né? É o total, onde a gente inclui todas as criptomoedas, incluindo Bitcoin e Ethereum. E olha só, enquanto a gente vê aqui a dominância total das criptomoedas subindo, porque aqui a gente tem a adesão do Bitcoin e do Ethereum. Já nesse lado a gente exclui o Bitcoin e o Ethereum, ele não está subindo, ele está corrigindo ou lateralizando. Então, de fato, o capital está circulando, é natural isso. O momento agora para a gente estar correndo atrás de moedas que sejam muito, mas muito correlacionadas com o Bitcoin, né? Então, vocês aí que já têm um indicador, esse é o momento ideal de começar a procurar essas oportunidades. Por exemplo, quem tem um indicador consegue abrir outras criptomoedas, tipo um AVAX da vida, nem sei como é que está a correlação, ó. E imediatamente você consegue aqui saber que a gente está 0,91 correlacionado com o Bitcoin. Então, se o Bitcoin subir ainda mais, a AVAX também vai subir ainda mais. A correlação dela está muito forte. Enquanto o Bitcoin tem uma variação aí de 57% nesse gráfico diário, né, nas suas movimentações, a gente tem aqui a VAX performando 73% aí nos gráficos diários, né, performance mediana. Então,
é correr atrás de outras moedas agora que também possam estar subindo com o Bitcoin. E as moedas que estiverem pouco correlacionadas com o Bitcoin, aí vocês podem estar migrando para uma outra moeda mais forte ou até para o próprio Bitcoin, que agora é o momento. Caso você não tenha meu indicador, vocês podem fazer a correlação dos ativos diretamente, tipo aqui, ó, a VAX USDT, e aí você compara aqui com o BTC USDT. Você faz essa comparação aqui de dois gráficos, você vai ver em que momento nós estamos. Se o gráfico estiver subindo com relação ao BTC, significa que é mais importante você estar na sua criptomoeda. Por outro lado, se o gráfico estiver caindo com relação ao Bitcoin, significa que era melhor você estar no Bitcoin. E agora a gente vê a VAX subindo também com relação ao Bitcoin. Ela deu uma ótima impulsionada nos últimos dias e agora está no momento corretivo, né, um pouco corretivo, gerando até alguns padrões aqui que a gente já conhece no canal, né? É o nosso triângulo simétrico e não tem um lado certo e romper, então são momentos que a gente deve estar atento e não está entrando 100%, né? Pode ser que a gente veja uma desvalorização com relação ao Bitcoin. Então, essas são as minhas dicas que eu estou dando para vocês de como que vocês vão procurar alguns ativos ou fazer a troca dos seus ativos nesse momento. Outra dica que eu vou dar é com relação a esses momentos em que o Bitcoin acaba caindo. Isso gera grandes oportunidades se você estiver procurando períodos gráficos específicos. Vou dar um exemplo aqui com o quanto de moeda que muito provavelmente nós vamos encontrar quando... Vou ver aqui, conheço os planos. Pronto. Vou vir aqui nos produtos, quando eu procurar por um determinado critério. Ó, eu vim aqui em produtos, rastreadores de pares cripto, e ele vai abrir uma ferramenta que é chamada de Screeners, né? Já mostrei aqui no canal algumas vezes, já ensinei algumas configurações básicas nos Screeners. Mas eu vou fazer um filtro aqui, ou para um índice de força relativa, ou por estocástico. Vou pegar aqui, ó, todo mundo que tiver com estocástico, ali na região dos 20 pontos. Então, abaixo dos 20 pontos, acima dos 20 pontos, qualquer coisa que acontecer nessa região aí dos 20 pontos. Outra coisa que eu vou fazer aqui também é mudar qual é as corretoras que eu quero procurar isso, né? Então eu vou procurar aqui pela bolsa e vou procurar pela BitGet. Vou pegar aqui, ó, BitGet, a corretora que eu quero filtrar esses pares. E aqui imediatamente eu consigo ver de maneira mais rápida todos os ativos que estão abaixo dos 20 pontos no estocástico. Isso é bom para a gente, né? Os ativos que estão abaixo de 20 pontos geram oportunidades. Então vou pegar um aqui, por exemplo, como a PEP. Olha a PEP. A PEP ela está com o estocástico em 18 pontos. Então clicando aqui, eu vou abrir a PEP. Num período de 4 horas, que é o período que eu estou analisando, isso é muito importante estar aqui em cima, você pode colocar o período de 1 hora, um dia, 4 horas, eu estou usando o período de 4 horas. Então, abrindo aqui a PEP, analisar o gráfico, no período de 4 horas a gente vai achar esse estocástico sim, sobrevendido. Quer ver? Ó, aqui está o nosso índice de força relativa, vou adicionar aqui o estocástico, ele vai estar aqui em sobrevenda. Então, tá ótimo, ó, regiões importantes aqui para a gente procurar na PEP, entradas nessa região aqui. Então, deixa eu só fazer uma modificação, né, que aqui no estocástico seria o 1433, para casar direitinho com o que a gente está vendo lá. Agora sim, na região aqui dos 18 pontos, exatamente como a gente está analisando aqui, ó, desse filtro aqui. Estou vendo o estocástico em 1433. Pronto, acho os ativos. Então deixa eu ver uma outra aqui, ó. Quanto mais baixo, melhor para a gente. Não nem sempre, né? Por exemplo, essa daqui deve estar sumindo praticamente para estar com um estocástico de 8. Então, mais baixo das conhecidas, por exemplo. Pegar aqui uma nova, uma Sandy. Todo mundo conhece a Sandy, né? A Sandy está com 18 pontos também. Vou até abrir aqui para não precisar fazer isso. Aqui a Sandy. O STT.p na BitGet. Está com estocástico aqui também bem favorável, 18 pontos, 14 pontos, está nessa região aí. E aqui seria extremamente, né? Olha só como a gente já tem padrões aqui sendo formados.
Ela está bem extremo, tanto nesse padrão quanto nessa captura de liquidez. Olha essa estrutura de alta da Seng, vem fazendo aí um rompimento de 150%, 71%. O próximo pode ser ali, ó, aquele ordem bloco lá em cima. Então tem muitas oportunidades nesse momento. A Senda não está tão bem correlacionada com o Bitcoin, está em 0,64, mas está bem correlacionado no sentido de não estar negativo. Então fiquem atentos a essas oportunidades aí. Depois eu vou voltar com uma análise melhor do nosso mercado. Aqui foi só uma análise mais rápida, eu nem consegui ligar os equipamentos. Mas assim que eu me estabelecer aqui, eu já começo a fazer uma análise mais detalhada para vocês. Mas é dessa forma que eu vou surfar esse momento. E você também pode surfar esse momento. Então, se você gostou do vídeo aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal, né? E ativa o sininho para ficar informado sobre as próximas análises que a gente vai fazer aqui no nosso canal.